Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana, com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs, agora o PET 2021, essa semana 4 do PET 2. Lembrando que no final do vídeo tem uma playlist com todas as outras semanas aí do PET 2 e que todo domingo tem vídeo novo aqui no canal. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Beleza? Agora pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana a gente vai falar aí da Revolução Francesa. A França, do século XVIII, passou por um processo revolucionário que ganhou força e modificou a relação de todo o mundo ocidental com o poder. Cansados de viver sob o domínio de um rei absolutista, a sociedade francesa foi às ruas, retirou o rei do trono, instalando assim um modelo republicano que inspiraria outros países europeus e americanos. Então a Revolução Francesa ela vai modificar aí a forma, né, de governo da França e vai servir de inspiração para outros países europeus e também países americanos. A gente vai ter aí a população, a sociedade indo às ruas, protestando e retirando o rei do trono. A gente vai ver aí que o rei vai ser guilhotinado, né? O rei vai perder a cabeça. Bom, para a gente entender a Revolução Francesa, é importante a gente entender como era a sociedade francesa antes da Revolução, né? A sociedade francesa antes da Revolução ela estava dividida aí em três partes: primeiro, segundo e terceiro estado. No primeiro estado, a gente tinha o clero, né? O clero é a igreja. No segundo estado, a gente tinha a nobreza, os nobres. Essas duas parcelas da população, o primeiro e o segundo estado, clero e nobreza, juntos aí somavam mais ou menos 3% da população. Então, era um número muito pequeno, mas era justamente o número de pessoas que tinham os melhores privilégios, né? Os maiores privilégios aí. Eles tinham terras, cargos, prestígio, privilégios e isenção fiscal. O que é isenção fiscal? Não pagar imposto. Então, nem o clero nem a nobreza pagavam imposto. E eles viviam no luxo, na ostentação, né? Então eles gastavam demais, o Estado, né, o governo gastava demais com eles e eles não pagavam impostos, né? Aí fica fácil gastar muito dinheiro, né? Sem precisar pagar imposto nenhum, sem precisar pagar nada. Bom, o terceiro estado era a maioria da população, ele é o grupo mais diversificado, porque a gente vai ter aí a burguesia, camponeses e os sans-culottes. O que eram os sans-culottes? Eram trabalhadores urbanos, né, alguns desempregados. Por que esse nome? Porque os nobres usavam, né, um tipo de calça muito apertada, né? E esses trabalhadores urbanos, essa população, os desempregados mais pobres, né, das cidades não usavam essas calças, por isso ganharam o nome aí de sans-culottes. Bom, eles eram a maior parte da população, né, mais diversificada, porque você tinha pessoas que tinham dinheiro, como os burgueses, né, os comerciantes, e você tinha pessoas que não tinham muito dinheiro, operários, camponeses, trabalhadores urbanos, desempregados, né? E eles todos faziam parte do terceiro estado. E era eles que sustentavam o primeiro e o segundo, né? Obrigações e impostos. A gente tem até uma charge aqui embaixo, ó. Nessa charge a gente tem aí, ó, dois aqui em cima, que seriam o primeiro e o segundo estado, e o terceiro estado aqui, já velho, cansado de sustentar os dois, né? Então essa é a imagem que a gente tem da sociedade francesa, né? Então a gente tem o terceiro estado sustentando o primeiro e o segundo. Primeiro, segundo, clero e nobreza. Terceiro estado, burguesia, trabalhadores, né? O restante aí da sociedade. Bom, o que vai acontecer? A França vai passar por algumas dificuldades financeiras, né? Por causa de uma guerra, né, que ela vai entrar, também por causa de algumas secas, algum período de muita chuva, né? A economia vai ficar muito prejudicada. E quem vai gastar muito dinheiro vai ser o primeiro e o segundo estado. Então a França estava ficando endividada. Ela precisava de mais dinheiro. Então o governo francês vai chamar aí, ó, a Assembleia dos Notáveis, lá em 1787. O que a Assembleia dos Notáveis ela vai decidir? Ela vai resolver o problema aumentando os impostos. Mas ela vai aumentar os impostos justamente de quem? Do terceiro estado, que já pagava muito imposto. Então, né, o primeiro e o segundo estado vão sair beneficiados novamente, e o terceiro estado vai ter que pagar essa conta. Bom, os problemas não vão ser resolvidos, a gente vai ter a França aí continuando num problema, e aí a gente vai ter a Assembleia dos Estados Gerais, de 1789, onde foram chamados representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Votos por estado, voto por cabeça. O que vai acontecer?
Existiam, né, começou logo o primeiro tema, né, que eles discutiram nessa Assembleia foi o sistema de votação, né, porque os deputados dos 3 estados estavam participando, né, e aí eles estavam decidindo lá qual seria o sistema de votação. Por quê? O primeiro e o segundo estado, eles queriam voto por estado, ou seja, cada estado tem direito a um voto. O clero, um voto, a nobreza, um voto, e o terceiro estado, né, o resto do povo, um voto. Só que se você parar para pensar, nessa conta, sempre o clero e a nobreza vão ganhar. Por quê? Porque eles são 2, o primeiro e o segundo estado, então 2 votos. E o terceiro estado é um voto só, ele vai sempre perder. O terceiro estado, ele queria voto por cabeça. Como assim voto por cabeça? Que se contasse a população e você tivesse um número de deputados, um número de votos proporcional à população. E aqui, ó, voltando e olhando nessa pirâmide, quem teria mais votos? O primeiro, o segundo ou o terceiro estado? Justamente o terceiro estado, porque era a maior parte da população, né? Então, essa foi a primeira discussão da Assembleia dos Estados Gerais, né? Se o voto seria por estado, ou seja, cada estado tem direito a um voto, ou voto por cabeça. Quem estava, né, organizando essa Assembleia, quem estava comandando era a monarquia, né, a monarquia absolutista, e o sistema de votação que vai ganhar vai ser qual? O voto por estado. Então, o terceiro estado se retira da Assembleia dos Estados Gerais e forma a Assembleia Constituinte, com o objetivo de criar uma Constituição para a França e mudar a forma de governo, né? A gente tinha aí a França, era um governo absolutista, em que o poder estava todo concentrado na mão do rei, e agora a gente tem uma tentativa de se mudar esse poder. A queda da Bastilha. No dia 3 de julho, a população sai às ruas, revoltadas com o preço do pão que havia subido mais uma vez. E no dia seguinte invade a Bastilha, prisão que simbolizava o poder do rei. Rende os soldados, pega as armas e liberta os presos políticos. Esse é o marco inicial da Revolução Francesa. Então, toda vez que estiver perguntando o que marca o início da Revolução Francesa? A queda da Bastilha. Por quê? A população vai às ruas, a população pega em armas e começa a lutar contra o governo. E a Bastilha era um símbolo desse governo. Era justamente a prisão em que o rei mandava prender os seus opositores políticos, aqueles que eram contra, né, o seu governo. Então, é um simbolismo muito forte. Então, quando a população invade a Bastilha, consegue derrubar a Bastilha, né, o sentido de derrubar é de conquistar, colocar as pessoas lá, os presos para fora, né, a gente tem o início da Revolução Francesa. Então, quando começa a Revolução Francesa? Quando a gente tem aí a queda da Bastilha. Bom, o grande medo. Nas 3 semanas seguintes, a população passa a saquear os castelos, queimar documentos e executar os membros da nobreza e alguns membros da alta burguesia. Esse evento ficou conhecido como Grande Medo e representava toda a revolta da população contra os abusos do antigo regime. Então, aquela população que estava sendo abusada, que estava tendo que pagar muitos impostos, que sofria com a fome, que sofria aí com os mandos e desmandos, né, do primeiro estado, do segundo estado, vai se revoltar, e a gente vai ter esse período aí de grande medo, em que a população vai saquear os castelos, queimar documentos, executar algumas pessoas aí, né, esse período aí logo no início da Revolução Francesa. Bom, a burguesia acaba tomando o controle do poder e no dia 26 de agosto eles criam a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que se tornou uma das bases dos direitos humanos. A partir desse momento, a França deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Em 1791, o rei Luís XVI é encontrado e 2 anos mais tarde é condenado à guilhotina. Esse instrumento de execução foi criado para executar traidores da Revolução. Então, a burguesia, né, que não interessava nesse caos todo, a burguesia queria tirar o poder, né, do rei, mas ele queria um Estado organizado, vai assumir o poder, vai controlar o governo, né, vai assinar a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, garantindo alguns direitos, né, direitos de igualdade aí, né, para a população. Aqui a gente tem justamente aí alguns desses artigos da declaração, olha só. Artigo 1º, liberdade e igualdade perante a lei. Artigo 2º, garantia dos direitos naturais, liberdade, propriedade, segurança, resistência à opressão. No artigo 3º, soberania nacional, os detentores do poder político dependem do consentimento da nação.
Artigo 4º, limites à liberdade são definidos pela lei. Artigo 6º, lei como expressão da vontade geral, acesso geral a cargos públicos, dependendo apenas do mérito. Artigo 9º, presunção de inocência antes de prova em contrário. Artigo 10º, liberdade de pensamento, opinião, expressão e religiosa. Então, né, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela vai trazer muitos ganhos aí, né, em relação aos direitos de igualdade das pessoas. Então, a gente vai ter aí esses privilégios que a gente tinha no primeiro e segundo estado sendo retirados e colocando a população mais em igualdade. Bom, continuando ali, olha só. Nesse momento, a França deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Então, a gente tem uma mudança na forma de governo, no sistema de governo francês. Em 1791, o rei Luís XVI é encontrado e 2 anos mais tarde é condenado à guilhotina. Esse instrumento de execução foi criado para executar traidores da Revolução. Então, o rei ele vai ser preso e ele vai ser guilhotinado. Vocês sabem o que é uma guilhotina? Uma guilhotina é esse aparelho aqui, né? Então a pessoa fica aqui com a cabeça e aí vem essa lâmina e corta a cabeça dele. Então o rei ele vai ser guilhotinado, ele vai perder a cabeça. Era uma forma de mostrar que o absolutismo estava acabando. Essa forma, né, de execução vai ficar famosa aí nos períodos da Revolução Francesa. A gente vai ver que muita gente vai morrer aí dessa forma. Bom, a gente vai ter, então, em 1792, a Convenção, que vai ser uma reunião aí dos deputados para decidir como seria o novo governo, como seria a nova Constituição aí da França. E a gente vai ter 3 grupos importantes aí dentro dessa reunião. A gente vai ter, de um lado, os jacobinos. Eram representantes da pequena burguesia e favoráveis à continuidade da Revolução. Esse grupo lutava para que as classes mais humildes também fossem beneficiadas pelas mudanças e tivessem os mesmos direitos políticos. Foram apoiados pelos sans-culottes e eram contra a monarquia. Então, os jacobinos eles vão querer, né, uma revolução mais radical e uma revolução que fosse para todos, né? Então, que a população mais pobre tivesse acesso também a essas mudanças, né? Os sans-culottes, eles vão estar dentro desses jacobinos e eles vão ser mais radicais ainda, né? Eles queriam uma mudança radical total aí na sociedade francesa. A planície mudava a todo momento de posição e apoiava quase sempre o grupo que estivesse no poder. Representava principalmente a burguesia financeira, aqueles que estão em cima do muro, né? Então a planície aí uma hora estava de um lado, uma hora estava do outro. Os girondinos eram representantes da alta burguesia e pretendiam conter o movimento revolucionário. Temiam que as classes populares assumissem o comando da revolução. Eram contrários a mudanças radicais, pois temiam prejuízos em seus negócios. Então, se de um lado a gente tinha lá os jacobinos que queriam a mudança fosse para todo mundo, os girondinos queriam que a mudança não fosse tão ampla assim, ok? Pessoal, aqui a gente tem uma imagem que está até no pad de vocês, em que a gente tem a organização da Assembleia. Então a gente tem aí à esquerda ficavam os jacobinos e os sans-culottes, à direita os girondinos e o centro planície. Daí dá para a gente entender o surgimento, né, da teoria aí de esquerda, de direita. Então isso vem lá da Revolução Francesa, vem dos jacobinos e dos girondinos, dos jacobinos que queriam uma revolução total, que chegasse às classes mais baixas, né, e os girondinos que queriam que a revolução parasse e se encerrasse e que alguns privilégios da nobreza continuassem, da burguesia continuassem, né? Bom, os jacobinos vão ficar no poder, né? Jacobinos no poder, olha só. Inicialmente, os jacobinos liderados por Robespierre tomaram a frente das decisões políticas. Por desejar um Estado igualitário, foi radical a todos os que se opunham à Revolução, mandando guilhotinar os que foram considerados traidores. Esse período foi chamado de o Grande Terror. Lembra que eu falei que a guilhotina foi muito usada na Revolução Francesa? Nesse período aqui a gente vai ter execuções diárias, aí mais de uma execução por dia. Qualquer um que era contra o governo, ele era também executado. Então os jacobinos eles vão chegar ao poder e eles vão, liderados pelo Robespierre, fazer esse período chamado aí de Grande Terror, né? O Robespierre, por ironia do destino, vai acabar sendo executado também na guilhotina. Então mais para frente ele vai ser acusado de traição à França e vai ser também sentenciado à morte aí. Bom,
e os girondinos? Os girondinos assumiram o poder e propuseram ideias liberais na fase conhecida como Diretório. Com medo do retorno dos jacobinos ao poder, eles se aliaram ao exército, cujo líder era Napoleão Bonaparte. Então, a gente vai ter os girondinos aí assumindo o poder e apoiando aí o Napoleão Bonaparte, que vai ser uma figura muito importante na história da França, que a gente vai ver aí nas próximas aulas, ok? Agora vamos à melhor parte de todas, né? Vamos aí às atividades. Olha só, na número 1, explique por que a tomada da Bastilha, ou queda da Bastilha, foi importante para a Revolução Francesa. Lembra que eu falei que a queda da Bastilha é considerado o início da Revolução Francesa. E por quê? Como era uma prisão para inimigos do rei, a Bastilha era o símbolo do antigo regime. Então, a Bastilha simbolizava justamente o poder do rei. Então, quando a Bastilha é tomada pelos revoltosos, né, pela população, isso mostra que o rei está perdendo poder. Né? Por isso, da importância dela para a Revolução Francesa. Atividade 2, vamos lá. Sobre a sociedade do antigo regime, responda. Identifique como era dividida a sociedade. Aquela imagem que eu mostrei lá para vocês, né? Então, o triângulo aí, ó, primeiro, segundo e terceiro estado. Primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza, terceiro estado, burguesia, camponeses, né? A maior parte aí da população. Relembrando, quais que tinham os privilégios? Primeiro e segundo estado. E quais que pagavam impostos e sustentava todo mundo? O terceiro estado, ok? Na B, reflita se a sociedade do antigo regime era igualitária. É igualitária, pessoal? Essa é simples da gente responder, né? Então, olha só, aqui, ó, terras, cargos, prestígios, privilégios, isenção fiscal, obrigações e impostos. Era uma sociedade igualitária? Não, né? De forma alguma. Então, não. Enquanto uma grande parcela da sociedade pagava impostos e sofria com diversos problemas sociais, uma pequena parcela tinha diversos privilégios. Então, a sociedade francesa é extremamente desigual. A gente não tem igualdade aí antes da Revolução. Na número 3, leia estes trechos da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Artigo 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite, senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Esses limites apenas podem ser determinados pela lei. Escreva um parágrafo refletindo sobre a importância dessas leis nos dias de hoje. Então, pessoal, essa é uma resposta mais pessoal para vocês, justamente descreverem a importância, né, dessas leis ainda hoje. Né? Escrevi um comentário para ajudar vocês, olha só. Podemos destacar duas questões importantes. A primeira é em relação à igualdade entre todos. Infelizmente, ainda hoje vemos casos de discriminação e preconceito por diversos motivos. Então, a igualdade perante a lei ela é muito importante, né? Que todos os cidadãos sejam considerados iguais perante a lei, né? Outro ponto importante é a questão das liberdades individuais. Garantir a liberdade de todos nos mais diversos aspectos da vida é primordial. Né? Então, no próprio artigo 4º se fala aí, né, sem prejudicar o próximo. Então, a partir do momento que não é algo que prejudica o próximo, a gente tem que lutar por essa liberdade aí, em diversas questões, né, dentro da nossa sociedade. Ok? Bom, pessoal, então é isso, boa semana, bons estudos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like aí nesse vídeo, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. E se você viu esse vídeo até agora, comenta aqui embaixo o nome da sua cidade para que no próximo vídeo eu possa mandar um abraço aí, um alô, um salve para a sua cidade. Beleza? As referências que eu utilizei, muito obrigado e até a próxima. Valeu!